Como pagar menos impostos sendo nutricionista? Eu basicamente vou dividir o mundo dos nutricionistas em dois tipos. O primeiro tipo de nutricionista é aquele cara que ele já está regular, ele faz o pagamento de imposto, ele já tem normalmente uma contabilidade que assessora ou que já assessorou ele em algum momento e ele está pagando uma estratégia que permite economizar o máximo possível dentro da lei. E nós temos o segundo grupo de nutricionista, que normalmente é aquele tipo de profissional que não paga imposto sobre os seus rendimentos, mas deveria. E provavelmente você pode ser um deles que está me assistindo aqui agora. Se você recebe acima de R$2.000 por mês, você já está obrigado a fazer a sua contribuição e pagar imposto de renda. Na real, nas últimas atualizações, a gente está nas 2.200 e uns quebrados para arredondar 2.400. Então, a partir do momento onde você já está ganhando esse valor, você já é obrigado a fazer a contribuição do imposto de renda de forma mensal. E a partir do momento onde você não faz a contribuição, você já está perdendo dinheiro. Porque o primeiro ponto é o seguinte: quando eu não faço a contribuição como autônomo, o que vai acontecer? Eu simplesmente sou obrigado a pagar a maior taxa possível de imposto na hora que eu vou fazer essa declaração uma única vez ao ano. Então, quando eu faço a declaração do meu imposto de renda como autônomo de forma mensal, eu consigo ter vantagens, eu consigo, por exemplo, abater o gasto que eu tenho pagando o conselho de nutrição da minha pessoa física. Caso você tenha gastos para poder executar o seu serviço, você também pode abater isso tudo. Inclusive, tem já vídeo no canal aqui falando sobre carnê-leão, então se você quiser entender um pouquinho mais, você assiste o vídeo de carnê-leão, mas a principal vantagem é justamente você fazer essa declaração mensal através desse carnê-leão. E a partir do momento onde você não faz, né, que é o grupo da grande maioria dos nutricionistas que vai assistir esse vídeo, é porque você precisa se regularizar. Então é o seguinte: qual que é o cenário mais comum que acontece? É receber o Pix na sua conta pessoal. E depois da última notícia que a gente recebeu sobre o Pix, as pessoas ficaram extremamente preocupadas. Mas existe um ponto grande de vantagem, que grande parte dessa preocupação gerada por todo esse movimento que a gente teve em relação às atualizações do Pix foi um alarde sem necessidade. Só que também tem a parte ruim disso tudo. Qual que é a parte ruim? O governo já monitora o Pix desde 2020. Ou seja, desde 2020, tudo que você recebe por Pix, a Receita Federal, ela já tem o acesso 24 horas por dia. Basta ela dar um clique do fiscal que você vai receber uma fiscalização, você vai receber uma intimação da Receita Federal para justificar os ganhos do qual você não está pagando o teu rendimento. E aí, a partir desse cenário, você tem que entender que você vai ter que tomar uma atitude para poder estar pagando o mínimo de imposto possível, correndo o menor risco possível. E aí eu vou te dar um exemplo bem claro da Mariana, que é nutricionista, autônoma, recebe tudo na tua conta pessoal, ela não tem um CNPJ e ela paga 27,5% de imposto de renda. Se a gente fizer as contas de padaria aqui, você já vai ver que, cara, seria R$ 2.750 em imposto para um recebimento de R$10.000. E dificilmente alguém que ganha R$10.000 vai achar tranquilo pagar 2.750 para o governo. É uma taxa altíssima. E quando você trabalha no Simples Nacional, você começa entre 6%, podendo chegar a 15,5% se você não usar a estratégia correta. Então, pensando que você teria um custo de R$600 no Simples Nacional, você tem uma economia gigantesca, praticamente mais de 5 vezes. Por isso que eu falo muito que é mais de 70% de economia comparado com a pessoa física. Então, é por isso que você precisa de um CNPJ. Qual que é um ganho parâmetro, digamos assim, para você poder abrir o teu CNPJ? É na faixa dos R$7.000. Óbvio que você precisa o quê? De um planejamento tributário, que é o que eu vou falar logo à frente, mas a média é R$7.000 para quem usa carnê-leão, e para quem não usa carnê-leão, acima de 5.500, você já tem que abrir um CNPJ, porque senão é loucura manter o custo do imposto da pessoa física. E aí você pode falar, pô, Arthur, mas eu não estou pagando imposto nenhum. Cara, mesmo que você não pague imposto, é melhor você abrir um CNPJ, porque o risco ele vai ser menor de qualquer forma. Então, não existe desculpa para você não abrir a sua empresa. Você tem que pagar 100% dos seus impostos, mas eu já estou quebrando aqui a tua objeção de quem não quer abrir uma empresa simplesmente porque não está pagando nada. Mesmo que você tome a decisão errada de continuar nesse cenário, é melhor você ter um CNPJ.
Então, e aí seguindo essa linha de raciocínio, eu vou explicar para você, nutricionista, como que o Simples Nacional ele pode ser vantajoso e ao mesmo tempo ele pode ser um problema para o seu negócio. Então, a partir do momento onde eu abro uma empresa no Simples Nacional, você precisa de uma contabilidade que entenda sobre os enquadramentos corretos do Simples para que você pague a quantidade correta de imposto. Porque é através do passo número 1 que a gente consegue aplicar o passo número 2, que é onde você tem o fator R ao seu favor. Arthur, o que significa o fator R? O fator R, você consegue pagar, ao invés de 15,5% de imposto, você vai pagar 6%. Só que existe uma regra que você tem que cumprir para poder fazer o fator R acontecer. E essa regra é muito simples de ser cumprida. Você basicamente tem que gastar 28% do seu ganho mensal com folha de pagamento. Então, se você fatura, por exemplo, R$10.000 por mês, você vai ter que pagar um prolabore de R$3.000 e com isso você vai fechar o seu fator R, porque R$3.000 de 10.000 significa 30%. Então o fator R diz que se for maior que 28% dos meus gastos com folha de pagamento, eu pago 6% de imposto. Então essa é uma estratégia muito boa para os nutricionistas que desejam abrir o seu CNPJ. E aí você consegue ter uma vantagem muito grande comparado com a pessoa física. Lembrando que você tem que pensar sempre no ganho parâmetro que eu já falei anteriormente no vídeo, certo? Terceiro ponto, separe suas finanças pessoais das empresariais. Esse aqui é o erro número 1 da maioria dos empreendedores, eles misturam tudo, pega ali o cartão da empresa, paga a conta de casa, paga o mercado, paga a luz, ele paga tudo que ele pode com o cartão da empresa, mistura tudo, e isso não traz a clareza necessária para o seu negócio, para que você tenha capacidade de tomar uma decisão. A visualização clara dos números, da margem de lucro de um negócio é fundamental para que você tenha um bom resultado como empresário. Se você não faz esse controle, você fica exposto, digamos assim, a passar por uma dificuldade, porque você não tem uma gestão eficiente. Então você tem que fazer essa separação. E o quarto ponto é evite pagar impostos desnecessários. Então você tem que estar buscando conhecimento, igual você está fazendo nesse vídeo, para entender sempre qual que é o melhor cenário, como que você vai planejar o teu crescimento. A gente nunca pode delegar essa responsabilidade 100% para outras pessoas, a não ser que a gente já esteja pagando por esse serviço, né? Então aí a gente pode ter, às vezes, através da nossa contabilidade, um serviço de consultoria. Você consegue ser atendido, tirar as suas dúvidas. Mas é sempre importante esse ponto do direcionamento do que fazer em relação a esse mundo de contabilidade e impostos. E aí, só para vocês terem uma ideia, cara, se você fatura R$10.000 por mês, você pode economizar até R$2.000 em imposto tendo um CNPJ, somando mais de R$25.000 ao ano em economia. Então, assim, cara, é uma diferença muito grande que você tem a partir do momento onde você abre um CNPJ. E aí, se eu pensar aqui em 5 anos, cara, eu tô falando de R$125.000 em economia. Você já consegue comprar um carro não tão muito bom hoje em dia, né? Mas você consegue comprar um baita de um carro já com o valor do investimento. Ao invés de pagar governo ou de criar risco com o governo, é muito melhor você investir na sua vida. Se ficou alguma dúvida, joga nos comentários, já deixa aquele like aqui, compartilha e te vejo no próximo.